Reflexão de hoje. Na Bíblia, em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Então essa mensagem, ela nos traz o fôlego, a força e a coragem que muitas vezes a gente perde nas trajetórias, nas caminhadas da nossa vida. Então lembre-se sempre, Deus me dá a minha força, a minha coragem, o meu fôlego, o meu ânimo. Então por isso, vamos agradecer agora a Deus. Fechem os seus olhos, se concentrem e façam a oração de vocês junto comigo, certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por em todos os momentos me dar a paz, a tranquilidade, o ânimo, a força para enfrentar todas as barreiras da vida, todas as dificuldades dos meus caminhos. Então, Senhor, eu te agradeço por isso, por estar sempre ao meu lado, abençoando a minha família, a minha casa, os meus amigos, os meus colegas. Não permita, Senhor, que nada de ruim aconteça comigo, com a minha casa. Amém. Olá, minhas crianças do quinto ano. Nossa aula, gente, vai começar agora. Eu coloquei aqui no quadro umas traduções, né, as palavras com traduções, que tá aqui no livro de vocês na página 39. Vocês vão abrir o livro aqui na página 39 e vai estar aqui escrito, ó, World Meteorological Day, ou seja, tradução, né? Dia Meteorológico Mundial. E o que é o Dia Meteorológico Mundial? Vocês sabem a importância dos meteorologistas para os agricultores e para pessoas em geral? Se eu tô assistindo a televisão, quem faz esse programa, né, era a Maju, não sei se ainda está fazendo, do Jornal Nacional. Ela ia e falava se no dia seguinte, e ela dava a previsão do tempo, né? Se no dia seguinte ia chover, se ia estar ensolarado. Qual é a importância desse profissional para o agricultor? Então, o agricultor, ele vive ali em função da chuva. Quando chove, quando ele sabe que vai chover, ele planta o alimento para que a chuva venha e consiga fazer o processo para ele chegar a ter boas colheitas no futuro. Tem outros tipos de plantações que, ao contrário, vivem em prol do sol. Então, se tiver sol, o alimento da colheita no final do plantio. Então é para isso que os meteorologistas servem. E a gente, que somos pessoas fora da área de plantação, nós, quando vamos sair, se eu quero pegar uma praia, e aí eu vejo o meteorologista falando que no dia seguinte vai ter chuva, eu não vou. Porque é certo de que eu vou me arrumar para a praia, vou fazer todos os procedimentos para ir à praia, vou preparar minha sacola, vou preparar a roupa de banho e quando chegar lá vai chover. Às vezes, nem sempre é algo exato. Às vezes eles podem sim falar que vai ter sol e ter chuva. Acontece, mas é bem difícil, certo? Então eu coloquei aqui essas palavras que estão nesse box azul, eu coloquei no quadro pra gente ver a tradução. Gente, que dia é celebrado? O Dia Mundial do Meteorologista é março, dia 23. E aí, esse 23 RD é os graus Celsius. Ele quis dizer que em março tava 23, no dia 23 tava 23 graus Celsius. E aí temos aqui Éter, que é clima, Wind, ventoso, Cloud, nuvem, Rain, chuvoso, Sun, ensolarado e termômetro é termômetro. Aí vocês fazem o quê? No caderno de vocês, anotem todas essas informações, porque quando vocês forem estudar para a prova ou para algum teste, você tem todas essas informações e ainda enriquece o vocabulário de vocês, certo? Eu sinto falta de vocês estar me mandando a foto do caderno de vocês.
é bom mandar. Quando vocês anotarem assim uma atividade como essa aqui do quadro, manda a foto pra mim. A Pro ama ver a letra de vocês, ver como vocês estão escrevendo, se tá tudo certinho. Então não esqueçam de me mandar, tá bom? E aí tem essa palavra cruzada aqui no livro, que é pra vocês procurar a palavra do box. Faz outra coisa também, que vai ficar um exercício bacana. Nessas palavras aqui, tá vendo? Do box, coloca a tradução do lado. Fica bem legal, porque vocês vão ter vão copiar duas vezes, digamos assim. Vai copiar uma vez no caderno e vai copiar uma vez aqui no livro. Coloca a traduçãozinha, puxa uma seta, coloca a tradução das palavras aqui, fica bem melhor. E aí procura elas aqui nesse quadrinho, nessa palavra cruzada, que é bem interessante a gente fazer palavras cruzadas, né? Exercita a mente, a memória. É muito bom palavras cruzadas, eu gosto bastante. E essa do livro, então, tá bem bacana, tá bom? Façam tudo e me mandem as fotinhas de vocês. Aqui na página seguinte, tá vendo essa página do número 40? A página 40. Aqui tem que vocês vão ter que observar essas ilustrações aqui do lado, né? Observar essas ilustrações e numerá-las de acordo com a legenda. Que legenda Pro? Essa aqui. Então, se eu vou lá, eu quero saber, vou fazer a número 1 e vocês fazem o resto, certo? Bike. Aqui tem escrito o número 1, one, bike. Eu chego e procuro a bike aqui, né? Vou procurar a bike e acho a bike aqui, então eu coloco o número 1 aqui. Se o número 2 é buck, aí eu vou procurar onde é que tá o buck aqui. E aí vou, procuro e coloco o número 2 nele. Assim, a gente já estudou esses objetos nas nossas aulas passadas, então vocês já sabem que objetos são esses em inglês, então vai ser muito bom para vocês relembrarem e ir marcando, tá certo? Número 3 é quem? É bus. Quem é o bus aqui? Procure e marca. Vamos fazer isso vamos fazer essa sequência aqui até um número 16, certo? São 16 objetos aí para vocês estarem numerando. Ó, agora na página 41, estão vendo aqui essas imagens? Já tem embaixo o nome delas em inglês. Só que olha a pegadinha do livro de vocês. Vocês lembram que a gente estudou isso aqui agorinha? Pronto. A gente viu esse clima, né? O water, clima. Aí, vocês vão ver, eu tenho aqui na questão 5, Monday. Aí eu vou pegar e vou ver nessas tabelas aqui, que é esse quadradinho aqui, esses quadrados, qual letras das palavras que ligam, que indicam clima ou estações representadas na imagem. Então eu tô vendo que aqui tem a palavra rain, que eu coloquei, colori, e rain é chuvoso. Essa imagem aqui tá uma imagem chuvosa? Tá. É assim que vocês vão fazer. Vocês vão procurar essas palavras aqui, nesses quadradinhos aqui, certo? E aí, quando vocês acharem as palavras, colorem, pega uma caneta ou um lápis de cor, ou um lápis normal mesmo, e vai colorindo. Porque aí vocês vão indicar a palavra que representa o clima dessa imagem aqui. Eu fiz com o exemplo o exemplo da letra A e vocês fazem com o resto, certo? E aqui embaixo, essas frases estão todas embaralhadas. Vocês vão desembaralhar essas frases. Como é que eu desembaralho essas frases? Pronto, tem um áudio aqui que vai ajudar vocês. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp. E aí vocês vão ver esses áudios que vai para vocês desembaralharem essas frases aqui. As frases são essas. O áudio vai ser falando as frases e aí vocês vão colocar a ordem certa, a palavra no lugar, cada palavrinha aí no lugar certo, tá bom? E agora vocês vão assistir um vídeo falando sobre o World Meteorological Day. Então assista esse vídeo com atenção, vai estar falando da água, vai estar falando do clima, vai estar falando essas questões, né, de sustentabilidade, de preservação da natureza, da camada de ozônio que está se perdendo. Vai falar sobre essas questões da sustentabilidade, do uso correto da água, de não desmatar,
né, de acabar com o desmatamento, porque tudo isso afeta no nosso clima. Quanto mais a gente joga ali gases tóxicos por nosso gás carbônico, né, que está em volta ali do nosso planeta, a gente vai destruindo a camada de ozônio, pior para a gente. Mais a gente sofre com os efeitos do clima, que vai ficar mais quente, mais frio, mais a gente sofre na questão da água. Então, tudo isso a gente aprende quando vê esse vídeo, trata todas essas questões. Então, assistam com atenção. E aí é bom que já vai treinando o ouvido de vocês para estar ouvindo ali essas palavras em inglês, frases como o pessoal lá está falando do vídeo, certo? Assistam o vídeo, é muito bacana. E aí eu vou colocar ele aqui agora. Depois do vídeo, minhas crianças, vocês estão liberados para fazer as atividades, depois me mandar as fotos pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Beijos e até a semana que vem. Bye, bye! Droughts, floods, melting glaciers, rising sea levels. Climate change is affecting our whole world and putting our freshwater supplies at risk. Climate change is shifting rain belts and deserts. Floods are becoming more frequent and dangerous. While droughts have always been part of our natural climate cycle, climate change is increasing their intensity and duration. In mountain areas, glaciers are retreating. Ice and snow are melting. As this fresh water runs into the sea, the water supplies of billions of people are being severely threatened. Over 2 billion people live in countries experiencing high water stress, while around 4 billion people face severe water scarcity for at least 1 month every year. By 2050, the world's demand for fresh water will be 20 to 30% higher than it is today. Safe, accessible water is essential for life. There is sufficient fresh water on the planet, but it must be managed in a more sustainable manner. We cannot manage what we do not measure. We need to carefully track and manage our most precious resource. We need to improve the way we forecast, monitor, and manage water supplies. We can only achieve this if we work together to collect and share water and climate data. As part of UN Water and in partnership with other key United Nations agencies, WMO is committed to achieving Sustainable Development Goal 6, which aims to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all. A water and climate coalition, which includes WMO, is taking steps to ensure countries are able to accelerate sustainable water development. WMO is working hand in hand with national meteorological and hydrological services to do this. With stronger data and models, we can improve early warning services for floods and droughts and implement better policies to manage them. It's only by monitoring surface water, groundwater and reservoirs that we'll be able to measure our progress towards better water use. WMO wants everyone to be prepared for floods or droughts. It aims to ensure that water, climate and weather data support food security and that water projects are backed up by data and science. We must know the amount and quality of our fresh water supplies. Water and climate information is essential to support sustainable development. Through the World Water Data Initiative, WMO is working with countries to develop policies that improve data access and use. WMO flood forecasting initiatives are building capacities in countries to monitor, predict and manage floods. The Integrated Drought Management Program is supporting stakeholders by providing them with policy and management guidance, as well as sharing best practices and knowledge. WMO Hydro Hub is working to ensure that countries can access expertise and data to tackle the water problems they face. WMO is also developing the Global Hydrological Status and Outlook System to monitor and predict global freshwater conditions around the globe. Once it's up and running, Hydro SOS will provide real-time updates and identify potential flood and drought situations.
With better monitoring and management, we'll be better equipped to protect our communities and environment while ensuring we have enough water now and in the future. We need to count every drop because every drop counts.